Medo. Você é capaz de dar nome aos seus? A que ou a quem você recorre quando algum medo te acomete? Eu acredito que no programa de hoje nós temos uma resposta para isso. Olá, esse é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. E através desse programa nós queremos reafirmar a importância da fé atualmente. Este é um tema universal e muito espinhoso. Se pudéssemos fazer uma lista dos nossos medos, ela seria da mais diversa e teria um tamanho extenso, porque os medos podem ser variados: medo de altura, de inseto, medo da dor, da morte, do novo, enfim, são muitos os medos que nós sentimos em nosso coração. A Bíblia não se cala em relação aos nossos medos. O Salmo 27 é um refrigério com doses de esperança em Deus quando nós nos sentimos amedrontados. O Salmo 27 é, antes de tudo, para nós, uma oração. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Não me escondas, Senhor, a tua face. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Existe um episódio marcante no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Há uma tempestade, discípulos apavorados de medo dentro de um barco e Jesus dormindo. Ao despertar, Jesus repreende o mar e o vento, mas repreende também a falta de fé dos discípulos, mostrando para eles que se Ele está no barco, não há o que temer. Não temas, só contigo, não tenhas medo, te fortaleço, sou teu Deus. Mesmo que ande vales que te assombrem, em teus caminhos sou tua luz. Eu vou estar pra sempre ao seu lado. Já entreguei minha vida por você. A noite vem, ainda estou contigo, até que o dia possa amanhecer. Mesmo que
vem, minha vida por você. A noite vem, ainda estou contigo até que o dia possa amanhecer. Temas, sou contigo, não tenhas medo, te fortaleço, sou teu Deus. Medo. É possível que você já tenha sentido medo em algum momento na sua vida. Na verdade, eu acho que é impossível que você não tenha sentido medo em algum momento. O medo faz parte da nossa realidade de maneira direta e indireta. Desde criança nós temos os nossos medos, quando crescemos nós temos os nossos medos, quando envelhecemos nós os temos também. Medo do novo, medo da morte, de uma doença, medo da falência, medo de outra pessoa, medo de uma situação, enfim, os medos são inúmeros e nós convivemos com eles o tempo inteiro. Agora imagine se você teria motivos para temer no mesmo episódio, o que envolveria um endemoniado, uma pessoa possessa por um espírito maligno, um fantasma e um mar agitado. Isso é uma coisa que certamente colocaria medo em muitas pessoas fortes e maduras. O Evangelho de Mateus, no capítulo 14, narra um episódio assim, em que os discípulos, atravessando o mar da Galileia, tiveram que se deparar com uma situação inusitada. O mar da Galileia é, na verdade, um lago com aproximadamente 20 quilômetros de extensão e que, com o degelo de um monte próximo, o monte tem o seu pico cheio de neve. Em alguns momentos do ano, o degelo daquele monte fazia com que ventos terríveis soprassem naquele mar ou naquele lago, onde os discípulos de Jesus tinham o costume de pescar com muita frequência. E os discípulos eram pescadores, na sua maioria, homens experientes e que sabiam o que estavam fazendo quando iam pescar à noite, por exemplo. E numa dessas travessias, indo para Genezaré ou para Gadara, uma outra região ali da Palestina, a Bíblia conta que os discípulos passaram por uma agitação terrível. E numa dessas agitações, dessas que a Bíblia relata, em que eles viveram uma situação desesperadora, o Evangelho de Mateus conta o inusitado. Ele fala do momento em que Cristo aparece nessa história andando por sobre as águas. O mar estava agitado, revolto, os discípulos estavam aterrorizados, é o que Mateus capítulo 14 diz. E quando Jesus aparece na história, eles logo gritam, é um fantasma. E havia naquele tempo uma crença recorrente que fantasmas mesmo apareciam por ali. Eles estavam vivendo uma situação crítica até o momento em que reconhecem pelas palavras que era Jesus, dizendo a eles para não temer. Jesus dizia, não temais, sou eu. Essas são as palavras do Senhor Jesus. E aqui eu quero lembrá-lo que as palavras de Jesus num momento como esse, elas são significativas. Você que está passando por um medo terrível, um momento de instabilidade, medo de uma má notícia, medo de uma enfermidade, medo que os negócios eles não caminhem como esperado, ouvir as palavras do Mestre dizendo, não temais, sou eu, é reconfortante, é algo que nos dá tranquilidade no momento da temeridade, no momento do temor, na verdade. E em tudo isso Jesus diz, sou eu. E essa confiança, ela deveria alimentar o coração desses homens que estavam passando por uma situação difícil.
Só que nós conhecemos o apóstolo Pedro, não é verdade? E a história conta que Pedro, esse homem impulsivo, esse homem cheio de histórias na Bíblia, ele se aproxima ali talvez da margem do barco e diz: mestre, se és tu mesmo, faça com que eu vá até o Senhor. E Jesus diz: vem, vem. Imagine você, uma situação como essa, Jesus andando por sobre as águas. E Pedro diz a ele: se é o Senhor, faça que eu vá até o Senhor. Pedro, em algum momento, se esqueceu dos outros medos para poder ir na direção de Jesus Cristo. Há também perguntas no momento daquela situação em que os discípulos falam com o Senhor: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? No texto de Marcos, por exemplo, quando Jesus dormia numa tempestade. Mas Pedro, quando fala: Senhor, fala para que eu vá até o Senhor, e Jesus diz: vem, Pedro ele se esquece de todos os outros medos e pisa na água e dá os seus passos na direção do Mestre. Essa é uma história inusitada. Mas repare bem que o texto diz que Pedro, quando percebeu a força dos ventos e a agitação do mar, o que aconteceu? Ele teve medo. Quando teve medo, começou a submergir. E é assim que o medo faz conosco. O medo nos afunda. O medo nos faz mergulhar em mares agitados. E, infelizmente, faz com que muitas pessoas não consigam voltar à superfície. Faz com que muitas pessoas não consigam novamente recuperar a rota. Pedro começou a submergir, mas tudo mudou quando Pedro fez uma oração. Quando Pedro fez talvez a oração mais sincera da sua vida, quando ele disse: salva-me, Senhor. E o texto em Mateus capítulo 14 diz que no momento em que Pedro gritou: salva-me, Senhor, no versículo 31 diz o seguinte: e prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Hoje nós estamos aqui falando dos medos, os medos que temos, os medos que precisamos enfrentar, mas há uma fé que vence o medo, há uma oração que vence o medo. E eu queria convidá-lo a entender nesse momento que quando nós falamos de medo, nós estamos falando que é possível superá-lo, que é possível vencê-lo, que é possível lidar com essas situações e esses momentos de dificuldade. E a história bíblica nos conta que os discípulos, e Pedro principalmente, no momento em que repararam as circunstâncias, no momento em que olharam para a força dos ventos, eles submergiram. Pedro submergiu. Mas no momento em que fez a oração mais sincera da sua vida, recorrendo àquele que poderia resolver o seu problema, a Bíblia diz que ele foi atendido. A Bíblia diz que não apenas atendido, seguro pela mão. A Bíblia diz que o mesmo Senhor que segurou Pedro pela mão fez cessar os ventos, fez cessar a tempestade e se fez uma grande bonança. Isso tudo nos aponta um caminho, o olhar para Cristo, o entendimento que Cristo é aquele que tratará os medos que nós sentimos com a sua presença. Se Cristo não estivesse presente, eu imagino que tipo de terror esses discípulos não teriam vivido. Se Cristo não estivesse presente e a sua palavra de ordem não estivesse presente, é possível que os discípulos também não pudessem passar por essa experiência. Perceba que Pedro só teve condições de andar por sobre as águas, talvez uma experiência que ninguém nesse mundo teve. Somente Pedro andou por sobre as águas, porque Jesus assim o disse, porque a palavra do Senhor deu a ele essa condição. Esses homens, Pedro, diante de um medo terrível, eles contaram com a presença de Cristo, eles contaram com a palavra de Cristo e eles contaram com a paz de Cristo. Meu irmão, se é um mar tempestuoso,
se é uma alma tempestuosa, se é um mar agitado ou se é uma alma agitada, se é o medo que imprime sobre você qualquer terror e tem feito com que você afunde nas águas escuras, densas e terríveis da tribulação. Uma oração sincera, dizendo: salva-me, Senhor. Pode resolver o problema. Uma oração sincera, dizendo: socorre-me, Senhor. Pode fazer com que o Senhor de toda a história, o homem, o Deus, o Filho de Deus, que tudo domina, pode estender as mãos para você e te livrar desse momento tão difícil. A orientação bíblica, a recomendação das Escrituras e a experiência dos discípulos é que no momento do medo nós temos a quem recorrer. Nós podemos recorrer a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por isso, diante dos medos iminentes, diante das agitações constantes, diante dos desafios, você hoje pode vencer o medo por meio da fé. E a oração de fé é aquela que recorre a quem de fato pode resolver o nosso problema. E nós não estamos falando de ninguém a não ser Jesus Cristo. Mas para que isso aconteça, você precisa crer nele incondicionalmente. Você precisa crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ninguém te estenderá as mãos no momento mais crítico da vida como Cristo o fará. Clame, faça a sua oração dizendo: salva-me, Senhor. Ele estenderá as mãos e com certeza fará cessar a tempestade. Que Ele te abençoe em nome de Jesus. Amém. Este é o momento de orarmos juntos e apresentar diante daquele que domina sobre todas as coisas todos os nossos temores. Na certeza de que, ao apresentar os nossos medos diante de Deus em nome de Jesus, nós podemos encontrar o fortalecimento e o encorajamento do qual nós precisamos. Eu convido você a orar comigo agora, para juntos apresentarmos os nossos pedidos e os nossos medos diante de Deus. Ore comigo. Senhor Deus, mais uma vez somos gratos a Ti pela Tua palavra. Somos gratos ao Senhor porque através dela encontramos o encorajamento e também, ó Deus, a razão de nossa fé e de nossa confiança. Reconhecemos diante de Ti que são muitos os nossos medos. Se pudéssemos nomeá-los, ó Deus, seria uma lista enorme. Medo da morte, medo de perder alguém, medo de perder o nosso sustento. Deus, a lista é tão variada, por isso apresentamos diante do Senhor todos os nossos temores. E os temores de todos aqueles que estão nos assistindo hoje e que estão em casa orando conosco e elevando a sua voz, a Tua presença, para também dar nomes aos seus medos. Ó Deus, receba os nossos pedidos. Dá-nos a Tua paz, a paz que excede todo entendimento através do Senhor Jesus Cristo. E que possamos encontrar em Ti o encorajamento, o fortalecimento, mas principalmente a confiança de que nós precisamos. Que o Senhor assim nos abençoe. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Um dos nossos grandes desafios em enfrentar o medo é saber como enfrentá-lo. E a relação do medo com a fé parece algo assim praticamente impossível. Como ter fé ao mesmo tempo em que estou sentindo medo ou sendo afligido por algum sentimento de perda ou algo do tipo? Bom, eu acredito que a oração tem um papel fundamental
enquanto nós enfrentamos o nosso medo pessoal, o nosso medo particular. Porque é Deus que nos sustenta enquanto oramos, nos fortalece, nos edifica pela palavra, à medida em que nós colocamos diante dele os nossos medos e os nossos temores. Eu percebo muito isso no rei Davi, por exemplo, que tem tantos salmos onde ele ora em um contexto ou uma circunstância que envolve medo. Até mesmo um dos salmos que para mim são inesquecíveis é aquele salmo em que ele está fugindo do próprio filho e ele precisa lidar com essa situação em que o seu filho o persegue para querer destruí-lo e ele se coloca diante do Senhor e ele chega a dizer: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor é quem me sustenta. E eu sempre me perguntei, como que Davi consegue, como ele conseguia enfrentar toda essa situação que envolvia um perigo de morte, um medo de que em algum momento o seu filho poderia alcançá-lo e ao mesmo tempo se colocar diante do Senhor. Eu acredito que a resposta é para o lugar onde Davi estava olhando. Ele olha para Deus, ou para a pessoa que Davi olha, enquanto ele se coloca em oração. E por isso ele diz, seja sendo perseguido, ou seja até mesmo dormindo, no momento que a gente talvez pense que é a hora mais segura do nosso dia, é o nosso travesseiro, é a nossa cama, até lá Deus nos sustenta a vida, porque nós não sabemos, o medo está presente em todo o tempo ou em toda a nossa vida. Eu me lembro uma vez onde eu e minha família, nós precisávamos lidar com um medo que é aquele que todos precisam enfrentar um dia. É aquela sensação de que, às vezes, os nossos pais são eternos, né? Eles vão durar para sempre. Mas eu me lembro perfeitamente, em uma manhã, o meu pai me ligando para todos os filhos. Eles estavam saindo de férias, estavam em uma outra cidade e a minha mãe, com alguns problemas cardíacos, tiveram que ir às pressas para o hospital e ali ela ficou por volta de 13 ou 18 horas na cadeira do hospital esperando um atendimento. Eu me lembro do meu pai me ligar e dizer: olha, João, sua mãe não está bem. E eu contei para minha esposa, ainda não tinha os meus filhos na época, e eu falei com ela: olha, precisamos orar. Eu vou entrar para o meu quarto e vou tirar um tempo ali sozinho, em silêncio. E eu me lembro de ter ido para o meu quarto. E eu fiquei um bom tempo orando diante do Senhor. Em alguns momentos não saiu palavra alguma, em alguns momentos eu apenas chorei, mas eu me lembro de orar perfeitamente pedindo a Deus paz. Sabendo quem minha mãe era, sabendo o Deus a quem ela serve, a graça que ela já experimentou, a salvação, o perdão dos pecados, e eu saí daquele quarto em paz. O enfrentamento de um medo através da oração. Louvado seja Deus que ela foi atendida e não aconteceu nada com ela. Mas eu me lembro de dizer assim, o próximo telefonema que eu receber vai ser uma má notícia. Mas eu estava pronto para qualquer notícia que viesse por causa da oração. Você pode fazer o mesmo. Enfrentar o seu medo tirando um tempo diante do Senhor. Não é magia, é o que Deus pede para que a gente faça. Apresentar diante dele os nossos pedidos, as nossas ansiedades, aquilo que nos aflige, para que ele nos dê a paz. Tem uma canção muito preciosa que pergunta, né, de onde vem a paz? A paz vem de Cristo e a palavra nos responde que vem sim do Senhor Jesus, aonde Deus leva a nossa mente, o nosso coração cativos de fato, para que possamos encontrar a paz de que nós precisamos enquanto enfrentamos os conflitos ou o medo em Jesus Cristo. Você pode ter medo de muitas coisas e o medo está sempre presente na sua vida, assim como está presente na minha vida também. E como enfrentar esse medo em oração? Algumas dicas são muito importantes para nós e são muito práticas. Você pode, como eu disse, separar um tempo e se colocar diante do Senhor e derramar os seus pedidos mesmo diante dele. A Bíblia fala que nós não sabemos pedir porque pedimos mal, e sempre se lembrar de que pedimos mal porque não colocamos os nossos pedidos talvez em harmonia com a vontade de Deus. A palavra fala para que a gente peça segundo a vontade do Senhor. É da vontade do Senhor que oremos, é da vontade do Senhor que a gente dedique tempo em oração e, é claro, sempre usando a palavra. Você pode, por exemplo, tomar os Salmos
e ler os salmos e orar com as palavras que o próprio Deus está te dando para que você use. Imagina você usar as palavras que já estão prontas ali, que você sabe que vão agradar a pessoa que está ouvindo. Então você pode usar a própria Bíblia, com as palavras da Bíblia, porque às vezes faltam sim palavras, falta aquilo sair do nosso coração. Então recite textos da palavra ou se coloque diante da palavra e use aquilo que Deus está lhe dando, ou que já lhe deu, para que você possa orar e se colocar diante dele em oração. O medo pode ser diverso, o medo da morte, o medo de perder o emprego, o medo do momento que a gente está passando continuar por muito mais tempo, o medo das coisas não voltarem ao normal. São muitos os medos que nós passamos, mas em todos eles nós podemos enfrentar com a nossa fé colocada no objeto certo, ou na pessoa certa, que é o Senhor Jesus. O texto de Jesus com os discípulos no barco nos deixa isso muito claro. Eles estão com medo da tempestade enquanto Jesus dorme, mas Jesus se levanta, repreende o mar, faz ele se aquietar, ao mesmo tempo em que ele repreende também aquela falta de fé dos discípulos. E o texto nos mostra um conflito muito claro entre a fé e o medo, e nos pede uma resposta. Nós teremos medo ou nós confiaremos de que Jesus irá nos sustentar mesmo na pior tempestade de todas? Seja ela qual for, o medo mais simples que você tenha, que talvez é simples para o outro e que não provoque medo no outro, mas em você provoca um medo terrível. Pode ser que esse medo é o que você precisa enfrentar hoje. E você pode enfrentá-lo através da oração, através da palavra, mas principalmente olhando para aquele que é o autor da fé, o consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Você deseja entrar em contato conosco? É muito simples. Basta entrar em contato conosco pelo número que está sendo projetado aí na sua tela ou nos acompanhar em nossas redes sociais. A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana, que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859, com um profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da graça de Jesus aos brasileiros. Ao longo desses 161 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade. E a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada, que com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A Igreja Presbiteriana em cada cidade, com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão, visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana, há 161 anos, evangelizando o Brasil. Eu quero te agradecer pela sua companhia durante todo o nosso programa. Caso você tenha perdido alguma parte dele ou a ministração da palavra, você pode nos assistir todos os sábados às 12h30 e às 21h30. E que Deus abençoe ricamente a sua vida.